Salve galera, sejam todos bem-vindos ao CAS Basquete. Como vocês sabem, mano, aqui o basquete não para, nós não paramos e da vez é sobre Luka Doncic, Lakers e as contratações de Marcus Smart e de André Ayton. O que é que eles têm em comum, né? O que é que essas contratações têm em comum e o que é que elas podem nos dizer? Qual é a mensagem que podem transmitir para a gente, né? É o seguinte, Luka Doncic chegou ao Los Angeles Lakers, né, recentemente. Ele efetuou 28 jogos com os Lakers na temporada passada. Curiosamente, teve uma média de 28 pontos, né, 8 rebotes e 7 assistências, conforme os meus dados aqui, né? E também teve um aproveitamento de 45% nos arremessos de quadra e 36% nos arremessos de 3 pontos. E ainda contou com um roubo de bola. Tudo isso em 28 jogos, né? E ajudou bastante a equipa do Lakers a ter uma campanha de 50 vitórias e 32 derrotas e se classificaram diretamente para os playoffs e depois acabaram por cair, né, diante do Minnesota Timberwolves de uma forma vexatória. Bom, pessoal, Luka Doncic trouxe uma injeção de ânimos ao Los Angeles Lakers, né? E apesar de que existem rumores, isso aconteceu recentemente, já faz 2 semanas, né? Apesar de que aconteceu alguns rumores de que Luka Doncic poderá não assinar já de imediato a sua extensão de contrato, que estará elegível a partir do próximo mês, no dia 2 de agosto, né? Mas esses rumores são principalmente atrelados a que, neste momento, ele está comprometido, né, com a seleção eslovena, que irá disputar, então, o Eurobasket, né? E só depois que esse torneio terminar é que Luka Doncic, então, estará pensando ou estará totalmente direcionado a pensar na renovação do seu contrato, que já está elegível. Mas é o seguinte, eu acredito que os Lakers farão de tudo, mas de tudo que estiver ao seu alcance para manter Luka Doncic em Los Angeles. E também esses rumores, né, podem ser desmistificados ou podem ser praticamente ignorados porque o Lakers está reformulando o seu elenco. E outra coisa, o Lakers está fazendo uma transição, né, de estrelas, ou seja, até o momento, Luka Doncic está sendo preparado para assumir a responsa, está sendo preparado para assumir o lugar de ser o franchise player, né? Já que LeBron James praticamente atendendo a sua idade, embora possa contribuir em alto nível, né, para os Lakers e para a NBA em si, acredito que já não representa mais em si, na sua totalidade, né, com aquela toda intensidade e todos os holofotes como sendo franchise player dos Lakers. Então, o Lakers está fazendo essa transição de uma forma lenta, de uma forma gradual. E Luka Doncic, então, está assumindo essa responsabilidade aos poucos. E falando em assumir responsabilidades aos poucos, olha, o Lakers está reformulando seu elenco e nessa free agency eles começaram muito, mas muito lento. E, enfim, receberam muitas críticas, estão recebendo ainda algumas críticas, né, por parte dos seus torcedores, porque o GM e a diretoria não têm feito nada para melhorar o seu elenco, inclusive houve rumores de que LeBron James poderá sair, sofrendo um buyout, enfim, ou simplesmente poderá sair via trade, enfim, muitos rumores. Mas acredito que só são rumores. Olha, Luka Doncic ajudou a melhorar o elenco dos Lakers, pelo menos em teoria, trazendo um center, DeAndre Ayton, né? E também trazendo um cara que já foi depois e foi também ou participou 3 vezes, né, do time ou defensivo,
da NBA, né, que é o Marcus Smart, né? Vamos parar por ali. Vamos analisar essas duas contratações que os Lakers fez, né? Olha, é o seguinte, muitos estão pensando que é o Rob Pelinka que ajudou trazendo esses dois reforços, mas na verdade estes dois reforços tiveram um impacto muito significativo, né? Porque o Luka Doncic é que ajudou a trazer esses dois reforços. Luka Doncic pediu, né, inclusive a diretoria, para contratarem DeAndre Ayton. E DeAndre Ayton caiu como uma luva, tanto como os Marcus Smart, porque eles vieram simplesmente por contratações. Não foi necessário fazer uma troca, não foi necessário enviar algum ativo para as respectivas equipes, né? Porque eles foram dispensados e os Lakers aproveitou simplesmente oferecendo um contrato. É o seguinte, Luka Doncic ligou para Marcus Smart, vocês sabiam disso? Luka Doncic ligou para Marcus Smart, apresentou o Lakers para o Marcus Smart, né? E essa ligação impactou muito, repercutiu muito no Marcus Smart. E o Marcus Smart acabou, então, aceitando a proposta dos Lakers num contrato de 2 anos é, por 11 milhões de dólares, né? Ainda com uma play option no último ano, obviamente. Então, vocês percebem como é que o Lakers está sendo moldado a figura do Luka Doncic ou de acordo com aquilo que o Luka Doncic pretende? Então, surge a grande pergunta: onde é que se configura esse rumor, né, essa teoria de que Luka Doncic poderá simplesmente abandonar o Lakers num futuro próximo, ou poderá não aceitar a futura, o futuro contrato de extensão? Então, não tem cabimento. Por quê? Porque o Lakers, neste momento, está se voltando para o Luka Doncic, né? Está se voltando às necessidades, às recomendações do Luka Doncic, como também outrora, quando o LeBron chegou, na época de 2018, né, 2019, se voltou também para o LeBron, atendendo às suas necessidades. E a gente não vai entrar aqui em detalhes daquilo que o LeBron fez ou não fez, né? O importante aqui é que estou fazendo uma comparação para desmistificar realmente esses rumores. Então, eu acredito que o Luka Doncic está totalmente fechado com o Lakers. O Lakers está totalmente fechado com o Luka Doncic. E eles estão preparando, né, um elenco, estão preparando condições necessárias para construir uma equipe muito forte e competitiva num futuro próximo que trará títulos, né, para a cidade de Los Angeles, né? Inclusive, numa entrevista recente, né, Lucas Doncic foi perguntado se como é que gostaria de ser lembrado, como é que gostaria de ser lembrado a sua passagem durante os Los Angeles Lakers. Ele respondeu da seguinte forma, gente. Eu vou ler aqui para vocês. Olha, eu gostaria de ser lembrado como o cara que trouxe campeonato para a cidade, como o cara que trouxe campeonatos, está no plural, para a cidade. Ou seja, Luka Doncic está totalmente fechado e extremamente motivado a trazer títulos, né, para Los Angeles, a ajudar o Lakers a vencer mais campeonatos. Então, essa teoria praticamente está desmistificada. Por quê? Porque Luka Doncic está seriamente compromissado em transformar o Lakers numa equipe muito forte. Lakers atualmente não possui uma capacidade financeira muito boa, está limitada devido aos contratos que ele que tem, né, através de jogadores que compõem o seu elenco. Mas atualmente, até a contratação do Marcus Smart, podemos dizer que está tendo uma off-season boa. Tá tendo uma off-season boa, né? Contratou DeAndre Ayton, contratou Jake LaRavia e contratou Marcus Smart. Esse último, inclusive, era uma das grandes necessidades que os Lakers precisavam realmente resolver. A questão defensiva. Não resolveram ainda totalmente, porque acredito que no elenco dos Lakers, se a gente olhar, não existe alguém que é capaz de defender o perímetro, né? Saiu o DFS, né? O Dorian Finney-Smith, mas essa saída foi, então, enfim,
foi praticamente atenuada, né? Foi atenuada com a chegada de Marcus Smart e de André Ailton. Jake LaRavia disse também que, na sua coletiva de imprensa, né, durante a sua apresentação, que gostaria de desempenhar um papel muito importante na defesa. Mas acredito que esse papel vai decair mais por cima do Marcus Smart. Olha, Marcus Smart tem 31 anos, gente. O cara tem 31 anos. Eu acredito que o auge dele já passou, mas ainda pode contribuir bastante. Tudo depende do Marcus Smart. Por quê? Porque ultimamente ele tem muitos problemas físicos, tem apresentado muitos problemas físicos, né? Não tem tido temporadas consistentes. Na temporada passada só fez 34 jogos, né? E esses 34 jogos se dividiram entre Memphis Grizzlies e o Wizards, né? Washington Wizards. No Wizards, ele jogou somente 15 partidas, efetuou 15 partidas. Dessas 15 partidas que ele efetuou, teve médias de 9 pontos, 2 assistências, um roubo de bola e um rebote por jogo, com aproveitamento de 39% em arremessos de 3 pontos, que é bom, né? E 44% em arremessos de quadra. Então, o grande problema dessa contratação dos Lakers com relação ao Marcus Smart seria a sua disponibilidade em quadra a longo prazo, porque ultimamente ele tem apresentado muitos problemas físicos e não tem se mantido consistente, não tem feito muitos jogos, né, limitando somente numa média de 25 a 30 jogos por temporada. Então, isso poderá ser um risco, né? É uma aposta que os Lakers têm em Marcus Smart, mas em contrapartida o Lakers espera que o Marcus Smart possa se manter saudável por muito tempo, né? Para que possa então, enfim, efetuar mais jogos e contribuir bastante na sua defesa, que é um dos setores muito problemático que a gente viu isso nos playoffs. Então, se o Marcus Smart se manter saudável, né, eu acredito que o Lakers fará de tudo para recuperar o Marcus Smart, porque o cara foi depois, né, o cara pode, como é que eu posso dizer? Tipo, o cara pode defender em qualquer posição, o cara é um expert na defesa, né? É um veterano, tem muita qualidade defensiva, tem muita tenacidade, é um cara versátil. Infelizmente, só o fator físico que não tem se apresentado muito bem, né? E isso tem limitado muito as suas atuações e tem interferido muito também na sua qualidade, né? Então, isso é uma dúvida, né? É uma dúvida. Todo torcedor do Lakers, todo cara que acompanha basquete, sabe que é uma aposta que o Lakers está fazendo. Se der certo, tudo bem, vai contribuir bastante na defesa do Lakers e também pode contribuir muito em termos ofensivos. Tipo, ele é um cara, né, de duas vias, ele é um jogador de duas vias. Ele atende muito bem, ele contribui muito bem em termos defensivos e também contribui muito bem em termos ofensivos. Quando o cara está bem, é show de bola, o cara é muito bom. E ele é o único armador, né, a par do Gary Payton, que conseguiu o prêmio de depois na NBA. Gary Payton também foi um armador e conseguiu esse prêmio em 1996. Agora foi o Marcus Smart que conseguiu esse prêmio ali na temporada 2022, né? Então, espera-se muito que ele venha a resolver alguns problemas por parte defensivo dos Lakers, né? E espera-se muito também que ele possa assumir um papel muito mais de grande valia dentro do elenco do Lakers, já que ele entrou para uma franquia de camisa pesada. Lakers é uma franquia de camisa pesada, então todos os holofotes, qualquer cara que joga nos Lakers tem uma pressão absurda. Pergunta no Shaq. O Shaq sabe disso, ele vai te responder. Então, todo cara que joga nos Lakers tem uma cobrança absurda. É um palco de alto nível e ele realmente vai ter que mostrar toda a sua capacidade. E espera-se que ele esteja saudável, então, e que jogue várias partidas no Lakers para demonstrar o seu poder de ataque e de defesa, em termos de contribuição, e também
para mostrar para várias pessoas que, apesar do seu problema físico, ela ainda pode contribuir bastante para qualquer equipe. Imagina para o Lakers, né? Que a cobrança, enfim, é absurda, mano. Então, esse é um vídeo, né, que eu falei sobre a posição do Luka Doncic atualmente, né, o papel que ele desempenha ou está desempenhando atualmente no Lakers. Ele está sendo preparado e ele também está preparando o Lakers, né, ajudando nas contratações. É, e também foi um vídeo que eu falei sobre o Marcus Smart, né, na qual é um jogador que já passou do auge, mas ainda pode contribuir muito, muito, tanto na defesa do Lakers, que carece bastante, e tanto no ataque, né? É um cara que tem sofrido bastante com lesões, mas está ali. Pode contribuir ainda mais se o Lakers, se o departamento médico do Lakers conseguir recuperar o cara, enfim, show de bola. Só isso, né? Então, pessoal, olha, não se esqueçam de dar o like, aquele like mágico que transforma aqui o meu canal, que causa um engajamento, enfim, muito bom, né? E muito obrigado pelo engajamento, muito obrigado pela participação de vocês. Não se esqueçam de comentar também, é extremamente importante para mim. E não se esqueçam de recomendar, compartilhar o canal com outras pessoas, né, com aquele parça, com aquela parça e todo mundo mais ao vosso redor que gosta de basquete, que gosta de esporte e não só. Pessoal, olha, tamo junto e até o próximo vídeo, ok?